Hoje vou pregar com extrema habilidade. Lucas 5:5 diz, capítulo 5, versículo 5. Simão respondeu: Mestre, está abandonando todo, não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar azeite novamente. Vou tentar fazer um panorama aqui, habilidade de panorar. Que também eu não estou em espaço de igreja, seria melhor fazer na igreja o panoramento. Mas vou tentar com as mãos. Jesus estava sentado num barco. Estava no Lago de Genaré. Era de noite. À frente do barco na areia tinha multidão de pessoas. E aí Jesus sai do lado esquerdo pelo barco, entra dentro da água, sai andando sobre a água, eu creio que foi assim. E ele nota primeiro antes dele entrar na água que tem três pescadores, um no primeiro barco chamado Simão Pedro e o outro no segundo barco chamado Tiago e João. Os pescadores estavam lavando as redes e aí Jesus fala: vá pro fundo e lança as redes. Aí então Pedro fala: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, lançaremos as redes novamente. E aí ele lança, pega os peixes, acontece um milagre, enche 2 barcos de peixe. E aí Pedro diz: afasta de mim que sou pecador. Aí Jesus diz: hoje mesmo você vai ser pescador de gente. Te faço pescador de gente. Então, Jesus fala numa habilidade, no conhecimento de Trindade. Jesus é Deus Pai na terra, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai no céu e Deus Filho, Deus Espírito Santo na terra. Deus Filho encarnado em carne e osso. Isso é o conhecimento de Trindade. O conhecimento de biologia, o conhecimento da Bíblia, é que Jesus é a palavra, o caminho e a vida. Ninguém é o Pai senão por ele. Por isso também que ele pregava e era multidões, né? Porque ele tinha muito conhecimento. E a cristologia vem antes dos versículos anteriores. Pedro tinha potencial. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele diz: vá para o fundo e lança a rede. Mestre, trabalhamos todo, não trabalhou nem pouco, nem médio, nem muito. Trabalhou duro. Deu o melhor de si. Mestre, porque ele sabia que era tinha palavras de vida eterna. Mestre, trabalhamos todo, mas por ser o Senhor que nos pede. Jesus era humilde. Por ser o Senhor, ele está dando credibilidade a Jesus. Lançarei a rede novamente. Então, Pedro conhecia Jesus. Pedro tinha uma cristologia, isso aí de capítulo anterior. Quando Jesus é tentado no deserto, que ele é aprovado. Antes de ter entrado no deserto, ele tinha sido batizado por João Batista. Aí Jesus vai ver os pergaminhos que tem em Isaías sobre ele. E aí ele não é reconhecido na terra de Nazaré. Não é reconhecido. Ele diz que profeta de carne não é reconhecido na sua terra. E aí o que acontece? Depois disso, Jesus expulsa um espírito maligno de um cara. Um demônio de um cara. E depois disso, a sogra de Pedro estava doente. E aí ela estava febril. Febre mata, né? Febre muito alta mata. E aí Pedro estava no local com os parentes.
E aí Jesus cura a sogra de Pedro. Então Pedro, depois desse acontecimento da sogra de Pedro, Pedro avisa Jesus, Jesus vê ele no lago de Genezaré. Então Pedro já conhecia que Jesus era santo, fazia milagre, era um mestre no ensino, era Deus. Pedro já conhecia que Jesus era o único modo de mudar a nossa situação. E o que é que essa mensagem traz literalmente? Eu já falei da Trindade, cristologia. O que essa mensagem traz? Essa mensagem traz que nós temos que pregar o Evangelho. Nós somos, é um chamado que Deus está chamando você para pregar o Evangelho. Você voltar a pregar o Evangelho. Ou você voltar ou você começar. Porque ele supre toda a necessidade. Ele não deu peixe para Pedro, ele pode dar. Pedro ficou bem de vida. Pedro ficou. Como o barco ficou cheio, se for 1000 peixes, 1 tonelada, cada peixe é R$100, é 100 vezes 1000, 100 mil. Pedro comprou até a terrinha dele, o cantinho dele. E estocou e guardou dinheiro, né? Então Jesus sopra a necessidade, viva por fé. Supra a necessidade. Aí eu falei da Trindade, que geologia. Tem a pneumatologia também, que o Espírito Santo. Era quem guiava Jesus. Também vou falar, sabe de quê? Bibliologia também falei. Também vou falar da escatologia. Jesus, antes de Jesus, o Espírito Santo, pneumatologia e escatologia. Antes de Jesus, escatologia estuda as mesmas coisas. Antes de Jesus, o Espírito Santo vinha para os profetas, descia na terra, dava uma tarefa, falava com voz de trovão, depois ele subia novamente. Quando Jesus vem para a terra, que Jesus passa da maneira, ele morre e ressuscita, depois ele deixa o Espírito Santo na terra para ficar na terra. No arrebatamento, nós vamos ser levados pelo Espírito Santo, a gente vai ser arrebatado junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje em dia bloqueia o poder da besta. Ele bloqueia o poder da besta. Do Apocalipse. Quando o Espírito Santo subir com a besta vai ter total poder na terra, vai fazer o que quiser na terra. Então Emmanuel Macron não é um anticristo. Falado equivocadamente. Outra coisa da escatologia. 3 termos gregos para a mesma coisa, quando Jesus vem nas nuvens. Arpazo é quando Jesus vai. Arpazo é um termo grego que significa roubar, raptar, capturar. Ele vai roubar, raptar, capturar. Parousia, outro termo grego, é a chegada real de Cristo no céu. É a parousia, é um termo grego também. Aí tem também Epifaneia, é a aparição de Cristo gloriosa, vai falar da glória dele. Epifaneia. E outra coisa, tem também o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo humano. E o Kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o tempo humano, não é o tempo do homem. E aí vai acontecer o arrebatamento. Eu tive que pregar o arrebatamento. Como tem uns que falam aí que o anticristo é todo que só apoia a Cristo, mas o anticristo não é. Anticristo não tem um filme O Todo-Poderoso, o anticristo vai ser esse estilo daquele filme. Só que pior, né? O anticristo. O anticristo disse que vai ser um judeu. É representado, simbolizado por Og.
da terra de Magog, que hoje em dia é a atual Caucásia, da Rússia, quando a Rússia invadir, só falta isso. A região da Caucásia da Rússia invadir Israel, vai ter um arrebatamento, que muita gente passou por Cristo. Teve rumores de guerra, teve fomes, pestes, muitas coisas, pragas. E aí já só falta isso pra Jesus voltar. Então, Deus está chamando hoje você para pregar o Evangelho. Você se dedicar à obra. Agradeço a minha rica oportunidade.